Pedido de impeachment contra o governador do estado é arquivado. Líderes de bancadas decidem sobre a tramitação da reforma da Previdência. Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência aprova a realização de uma série de eventos pelo estado. E ainda, nem todo mundo sabe, mas a Biblioteca da Assembleia está aberta à visitação pública. Veja esses e outros destaques agora no TVA Notícias. Boa noite. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, acatou o parecer da Procuradoria Jurídica da Casa pelo não recebimento da representação contra o governador Carlos Moisés da Silva por suposto crime de responsabilidade. A decisão foi anunciada nesta tarde. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, acatou recomendação da Procuradoria-Geral da Casa e decidiu pelo arquivamento da representação que pedia o impeachment do governador Carlos Moisés da Silva, da vice-governadora Daniela Rainer e de outros integrantes da administração estadual. O pedido de impedimento foi uma iniciativa do defensor público Ralph Zimmer Jr., que, com base na chamada Lei do Impeachment de 1950, protocolou a representação no parlamento catarinense em janeiro, alegando que o governo concedeu aumento salarial aos procuradores do Estado de forma irregular e sigilosa, sem autorização do Poder Legislativo, o que teria provocado impacto de R$ 8 milhões aos cofres públicos. De acordo com a Procuradora-Geral da Assembleia Legislativa, Gláucia Mathieu, não foi identificada ação concreta do governador que comprovasse crime de responsabilidade. Por isso, ela recomendou o não recebimento da representação. A representação encaminhada à Assembleia Legislativa pelo cidadão Ralph careceu de elementos mínimos que pudessem dar seguimento ao procedimento de impedimento, porque ali não houve a adequada imputação das condutas previstas nos tipos da lei de responsabilidade ao governador e à vice-governadora. Então, em decorrência dessa ausência, a peça foi entendida pela análise técnica da Procuradoria como inepta, como sem justa causa ao prosseguimento do feito. A decisão do presidente pelo arquivamento do pedido de impeachment será publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. O impeachment é um instituto criado na Constituição de 1988 para situações extremas, situações graves, situações de crises, né? Eu li muito sobre esse assunto, né? Existe jurisprudência, existem muitos comentários jurídicos acerca do assunto e a interpretação da Lei 1079 de 1950, num caso desses, ela deve ser uma interpretação parcimoniosa, ela não pode ser uma interpretação elástica, porque o afastamento de um governante eleito com voto popular é uma coisa muito séria. Por isso, a interpretação tem que ser parcimoniosa. E foi isso que a Procuradoria adotou e eu segui o parecer da Procuradoria. O presidente da Assembleia também deliberou sobre a tramitação da reforma da Previdência do Estado. Em reunião com líderes de bancadas e blocos parlamentares, ficou decidido que a reforma será votada até o dia 24 de março. Em acordo com os líderes, foi decidido que a PEC será votada em plenário antes do projeto de lei complementar sobre o mesmo assunto. O PLC tramita em regime de urgência por solicitação do Poder Executivo. Por isso, pelo prazo previsto no regimento interno da Assembleia, deveria ser votado até 28 de fevereiro. Mas o entendimento dos líderes é de que as alterações na Constituição devem ser aprovadas antes da lei complementar, pois sem as mudanças na Carta Magna, a legislação seria considerada inconstitucional. Por isso, o prazo final para a conclusão da votação da reforma será 24 de março.
Entre as mudanças apresentadas na proposta de emenda à Constituição estão um aumento na idade mínima para aposentadoria voluntária dos servidores de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens, a mesma idade da reforma aprovada pelo Congresso Nacional. A proposta também prevê a transformação do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, o IPREV, em autarquia ou fundação pública. Já o PLC altera a lei que trata do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado e estabelece idades diferenciadas para aposentadoria em algumas categorias, como professores, policiais civis e agentes penitenciários ou socioeducativos. Também estão previstas novas metodologias para cálculo da pensão por morte, regra de transição, novas regras para acúmulo de benefícios, entre outras mudanças. A expectativa é de que a PEC tenha sua admissibilidade apreciada já na reunião da próxima terça-feira da Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, 4 de fevereiro, foi celebrado o Dia Mundial do Câncer, uma iniciativa da União Internacional para o Controle do Câncer, com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Aqui no Parlamento, durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o deputado Dr. Vicente Caro Preso lembrou a data e falou da importância do trabalho de prevenção. O deputado Dr. Vicente Caro Preso ocupou a tribuna pela última vez antes de entrar em licença por um período de 2 meses para lembrar do Dia Mundial do Câncer, celebrado em 4 de fevereiro. O parlamentar é médico e ex-secretário de Estado da Saúde e alertou para as estatísticas preocupantes divulgadas pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que colocam Santa Catarina no topo do ranking de novos casos da doença no Brasil. Na pesquisa Estimativa 2020, realizada pela entidade, o estado aparece com a maior taxa de incidência de câncer para cada 100 mil habitantes. São 372 casos para cada 100 mil homens e 247 casos para cada 100 mil mulheres. Ainda de acordo com a entidade, Santa Catarina deverá registrar pelo menos 33 mil novos casos da doença neste ano. O câncer de mama é o que mais fez vítimas no estado em 2018. De acordo com os dados do SIM, o Sistema de Informação sobre Mortalidade, naquele ano, 657 mulheres morreram vítimas da doença. No ano passado, até 30 de setembro, foram outras 457 mortes. Durante o pronunciamento, o deputado comemorou a adoção pelo Ministério da Saúde de uma recomendação dele para melhorar o trabalho de prevenção. Nós salientamos a necessidade das pessoas fazerem cada vez mais os seus exames e de uma maneira precoce, já a partir dos 40 anos. No mandato passado, nós entramos, depois de uma audiência pública na Comissão de Saúde, com uma sugestão, uma indicação ao Ministério da Saúde para que esse screening, ou seja, esse sistema de rastreamento, que era apenas permitido e previsto dos 50 aos 70 anos, que fosse já iniciado aos 40 anos. E isso foi aprovado no Ministério da Saúde, isso nos alegrou bastante, e ver que hoje as políticas públicas acompanham essa sugestão feitas por nós, referendadas, não apenas por nós, mas por toda uma comunidade médica e das pessoas que lidam com saúde. O parlamentar também reforçou a importância de um trabalho conjunto dos municípios catarinenses com a rede feminina de combate ao câncer. Elas têm um papel relevante porque elas vão até a ponta e ajudam muito as municipalidades nas quais elas têm algum tipo de convênio. E estimular os prefeitos para que façam convênios e reconheçam esse trabalho. Ainda em plenário, foi aprovado o envio de uma mensagem de repúdio para a Secretaria de Estado da Infraestrutura. O motivo foi a forma como o titular da pasta recebeu um parlamentar. Veja os detalhes na reportagem. O deputado Valdir Cobalcini, do MDB, ocupou a tribuna do parlamento para falar sobre a forma como foi recebido na Secretaria de Estado da Infraestrutura, onde esteve recentemente acompanhando um prefeito. Acompanhando o prefeito de Pinheiro Preto, em audiência ao secretário de Infraestrutura, quando chamados, como sempre faço, adentrei
a sala, o gabinete espaçoso do secretário Carlos Hasler, e ele se disse surpreso com a minha presença, deputado Sargento Lima, e enfatizou que o assunto era entre Estado e município, e que, portanto, eu era estranho. Embora conhecesse bem do tema, já que estive lá no ano passado 8 vezes, para tratar desse assunto menor, por mais importante que possa ser, deputado Sopelsa, lá para o município de Pinheiro Preto. A Secretaria deixou de publicar um aditivo de prazo e isso fez com que o município perdesse R$58 mil de um saldo de convênio. Foi esse o assunto que eu fui, junto com o prefeito, tratar. E aí, o secretário pediu para que eu me retirasse. Ainda na tribuna, o deputado reforçou que os parlamentares representam a população de Santa Catarina e que o ocorrido era uma ofensa ao legislativo. Logo após a fala de Cobalcini, vários deputados de diferentes partidos demonstraram apoio ao parlamentar e criticaram a atitude do secretário estadual de Infraestrutura. O presidente da Assembleia Legislativa também usou o microfone de apartes para manifestar repúdio. Na condição de presidente da Casa, não posso ter outra atitude que não seja a de me solidarizar com Vossa Excelência. Ninguém é obrigado a ser político e ninguém é obrigado a ser técnico. Mas todo homem que ocupa uma função pública tem que ter um mínimo de respeito e educação. Ainda no período da tarde, foi divulgada a nota de repúdio assinada pelos deputados membros da mesa da Assembleia Legislativa. O documento destaca que respeito é uma condição primária e fundamental para todo relacionamento humano e institucional. Lembra que quando impediu um parlamentar catarinense de participar de uma audiência em órgão público, o secretário feriu um dos pilares da democracia, que prevê a representatividade do cidadão por seus parlamentares. A nota ainda reforça que na Secretaria de Estado só devem ser tratados assuntos administrativos e republicanos. Não existe, portanto, nenhuma razão para não permitir a presença de um deputado estadual naquele recinto e naquele encontro entre agentes públicos. E você vai ver no próximo bloco. Saiba como você pode ter acesso ao acervo e livros de periódicos da Assembleia Legislativa. A gente volta em instantes. Pelo que você luta? Pelos direitos das crianças e adolescentes? Pelos direitos dos idosos? Pelo fim da violência contra a mulher? Por mais acessibilidade? Por mais oportunidades de trabalho para os jovens? Pelo respeito à diversidade? Por mais inclusão social? Por menos impostos? Seja qual for a sua bandeira, ela também é a bandeira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um lugar onde são criadas, discutidas e aprovadas as leis que podem mudar a sua vida para melhor. Por isso, participe mais, fiscalize mais e dê a sua opinião. Visite a Alesc ou acesse as nossas redes sociais e saiba como fazer a sua causa ser bem representada. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A nossa bandeira é a de todos os catarinenses. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência abriu os trabalhos do ano nesta manhã. Os deputados que integram o colegiado aprovaram uma série de ofícios de solicitação de apoios a eventos. Na primeira reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência, os parlamentares aprovaram uma extensa agenda de eventos que terão o apoio da Assembleia Legislativa. São audiências públicas, seminários e congressos. O objetivo é o quê? É trazer informação para esse público ávido de conceitos novos para a abordagem das pessoas com deficiência, seja quais forem. É uma programação intensa esse ano,
1 ou 2 eventos por mês, ainda com a interrupção por causa do ano eleitoral, do recesso, né? Mas a casa praticamente está cheia, está lotado. Os eventos vão promover mais conhecimento sobre diversas deficiências. Além disso, o presidente da comissão destacou que muitas atividades promovidas no ano passado resultaram na elaboração de projetos de leis e leis já sancionadas em Santa Catarina. Cerca de 26 mil pessoas participaram das ações em 2019. Nós também fazemos leis e fizemos uma em especial que vai identificar as pessoas com transtorno do espectro autista para terem um tratamento diferenciado na sociedade. Então é importante, né? Daqui surgem ideias, daqui surgem moções, daqui surgem até lideranças que vão desempenhar um papel importante em outros fóruns, né? Seja no Estado, seja no Cone Sul, seja em Brasília, levando todo o aprendizado que a Assembleia tem proporcionado. E nós continuamos conversando com os deputados sobre as propostas aprovadas pela Assembleia em 2019 e que foram sancionadas pelo governo do estado neste ano. O deputado Luiz Fernando Vampiro teve 2 propostas aprovadas. A repórter Deluana Bus conversou com o parlamentar. Olá, durante o mês de janeiro, vários projetos que foram aprovados aqui na Assembleia Legislativa foram sancionados pelo governo e já estão valendo, foram transformados em lei. 2 deles são de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, com quem eu converso agora. Deputado, muito obrigada. Um dos projetos aprovados, ele fala sobre a publicação da lista de medicamentos distribuídos gratuitamente para a população pelo Sistema Único de Saúde, né? Como é que funciona esse projeto? Perfeito. Hoje, todo posto de saúde e também a farmácia popular, ou seja, a farmácia pública, ela tem a informatização como seu alvo, né? Tanto interligado com o sistema estadual e o sistema federal, há uma integração total e ela pode, obviamente, disponibilizar a lista atualizada de medicamentos que estão disponíveis nestes postos de saúde ou nessas farmácias. O objetivo fundamental é fazer com que o cidadão que se desloque até lá possa, de uma maneira mais rápida, entender que aquele remédio específico que ele está procurando, se está disponível ou não naquele posto de saúde. Às vezes ele precisa, obviamente, fazer uma caminhada ou algo nesse sentido, então o objetivo fundamental é esse, que ele possa disponibilizar eletronicamente a lista disponível no momento, naquela semana de medicamentos e também de uma forma mais manual, através de uma lista pendurada no átrio, na recepção desse estabelecimento. Deputado, outro projeto de sua autoria que já está valendo é o que dispõe sobre a execução orçamentária de emendas parlamentares para os municípios que foram declarados em estado de emergência ou de calamidade pública, né? Como é que funciona? Perfeito. Isso veio de encontro, na verdade, às demandas aqui do gabinete parlamentar, dos deputados, né? Sempre quando há um desastre ou algo nesse sentido, uma calamidade, uma ventania, uma enchente, os prefeitos recorrem à capital. Isso é natural, seja Brasília ou seja Florianópolis. E eles recorrem, na verdade, sempre querendo um dinheiro emergencial, procurando a defesa civil, procurando algo nesse sentido que possa amenizar rapidamente os desastres e, obviamente, os prejuízos que aconteceram oriundo desse ocasionamento natural. E aí a gente vai atrás, bate numa secretaria, vai atrás da secretaria e não tem uma demanda específica para isso, ou seja, não existe um recurso imediato nesse sentido. Mas, agora que nós temos as emendas impositivas, o que acontece? Vários dos deputados indicam, obviamente, recursos para a saúde, para a infraestrutura, enfim, por uma série de itens e fatores. E a partir desse momento o que nós queremos foi o seguinte: quando acontece algo nesse sentido, que o Estado de Santa Catarina possa imediatamente fazer a liberação destes recursos que já estão garantidos na via orçamentária, já são destinados àquele município, mas que possa rapidamente utilizar. Teve um acontecido muito forte, que foi uma enchente que houve numa cidade do sul de Santa Catarina. O prefeito me pedia muito recursos para a manutenção da malha rodoviária e, na verdade, eu tinha 400 mil reais de emenda impositiva destinada àquele município, que poderia ser rapidamente, em 30 dias, colocado o recurso na conta da prefeitura e a prefeitura poderia fazer o trabalho. Então, o objetivo fundamental é isso, é agilidade, é ter maior celeridade e uma resposta imediata para que o prefeito, o gestor público, consiga amenizar os transtornos e os prejuízos da sua cidade. É um projeto interessante, não há dúvida nenhuma, as emendas elas são num volume bem expressivo, são 6 milhões para 40 deputados, isso pode, obviamente, melhorar em muito a condição nesse momento, que é o momento de desespero, principalmente para o prefeito municipal e, obviamente, todos os munícipes que moram na cidade.
Deputado Vampiro, muito obrigada por todas as informações. Voltamos ao estúdio. Também vamos dar prosseguimento à série sobre os setores do Parlamento Catarinense. Hoje vamos falar sobre a Biblioteca da Assembleia. Você sabia que ela é aberta ao público? Pois é, não são só os servidores que têm acesso ao acervo. A Biblioteca da Assembleia Legislativa possui um acervo de cerca de 7.300 exemplares. Todos estão disponíveis à população. A biblioteca é aberta ao público, mas os livros não podem ser levados para casa. O acervo está disponível para consulta das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. A população tem a possibilidade de fazer uma visita aqui na biblioteca, com a possibilidade tanto de, vamos dizer, utilizar-se dos livros e das revistas, também chamados periódicos, né, para poder se informar, como também pesquisar as obras do nosso acervo. Os servidores do parlamento podem levar os exemplares para ler em casa, mas para isso devem comparecer à biblioteca com o crachá para efetuar um cadastro. Os livros estão disponíveis gratuitamente para que todos desfrutem de uma boa leitura e adquiram novos conhecimentos. E por hoje é só, nós ficamos por aqui. Outras informações você confere nas nossas redes sociais e a partir das 8 horas da manhã no Primeira Hora. Uma boa noite para você e até amanhã.